Olá, eu sou o Fabiano e hoje eu e meus colegas falaremos sobre 8 pontos importantes da gestão estratégica e instrumental de marketing, como comunicação de marketing e os elementos que constituem uma comunicação eficiente com o consumidor. Mas afinal, o que é comunicação? Comunicação nada mais é do que a forma como as pessoas se relacionam entre si, dividindo e trocando experiências, ideias, sentimentos e informações. Sem a comunicação, cada um de nós seríamos um mundo isolado. Comunicar é tornar comum, podendo ser um ato de mão única, como transmitir, assim como estou fazendo agora com vocês, ou de mão dupla, como compartilhar experiências e boas risadas com os amigos. Então podemos definir a comunicação como a representação de uma realidade, servindo para partilhar emoções, sentimentos e informações. No marketing, a comunicação é o meio pelo qual as empresas buscam informar, persuadir e lembrar os consumidores, direta ou indiretamente, sobre os produtos e marcas que comercializam. Num certo sentido, a comunicação de marketing representa a voz da marca e é o meio pelo qual ela estabelece um diálogo e constrói relacionamentos com seus consumidores. Ela pode ser feita por meio de propaganda, promoções de vendas, eventos de experiência, vendas pessoais ou marketing direto. Isso leva o nome de propaganda de comunicação de marketing. E o principal objetivo dela é o Brand Equity. Brand Equity é um termo que vem ganhando espaço e popularidade recentemente no mercado. É muito utilizado na área de marketing para referir-se ao valor agregado a um produto ou serviço devido à força de sua marca. Um exemplo é a marca de carros Ferrari. Eu nunca entrei em uma e, para falar a verdade, nunca cheguei nem perto de uma. Mas tenho certeza que seria uma experiência incrível, assim como tenho certeza que o carro é incrível. Isso é uma força da marca, é o Brand Equity, e é o que muitas empresas buscam. Vimos como é importante para uma empresa a comunicação de marketing. Então passo a vez para a minha colega que irá apresentar sobre o próximo tema, a comunicação integrada de marketing. Tchau! Olá, eu sou a Mônica e agora eu vou falar sobre comunicação integrada de marketing. A cada dia o mercado consumidor não para de crescer, não é? São novos concorrentes, estratégias, mídias sociais, consumo momentâneo, novidade no mercado, velocidades nos meios de comunicação e crises financeiras. São muitas as variáveis que podem atingir o seu negócio. Mas então, como atingir o público-alvo? A resposta é comunicação integrada de marketing, já que a comunicação é a transmissão de uma mensagem de um emissor para um receptor. E público-alvo, logicamente. Como integrá-la à atividade de orientação do mercado, medindo todos os esforços para combinar estratégias de marketing consistentes como mensagem uniforme em todos os canais de comunicação. Por que a comunicação integrada de marketing vai mudar o seu negócio? Porque ela atinge os clientes certos, com as mensagens certas, no tempo certo e no local certo. Mas como fazer? Com o auxílio do composto promocional, que é a combinação do mix de instrumentos, da comunicação e da organização para atingir os seus objetivos. O que você pode fazer no composto promocional? O primeiro exemplo é a propaganda, a divulgação de produtos e serviços com o objetivo de informar, persuadir e impactar, ou lembrar o seu público-alvo, como por exemplo os outdoors, anúncios impressos e eletrônicos, embalagens, manuais, cartazes, entre outros, com o objetivo de atrair consumidores e uma boa imagem para a marca da promoção de vendas. Estimula a certo prazo a compra de seus produtos e serviços. Exemplos: sorteios, prêmios, brindes e propagandas de fidelização. Já o marketing direto oferece produtos e serviços, além de novidades de relacionamento, sem intermédio do marketing. Nesta categoria, podemos destacar as vendas na TV e web, além dos catálogos. Venda pessoal: envolver a interação pessoal com o cliente, seja face a face ou por meio de um atendimento ao cliente. A interação é direta entre o vendedor e o comprador, em uma apresentação de vendas, amostras em feiras e exposição de telemarketing, onde se garante o feedback imediato. Atualmente, o marketing digital é indispensável para um relacionamento ao cliente, deixando livre
para utilizar as ferramentas quando e onde quiser. Essa estratégia oferece múltiplas formas de mensuração. A exemplo, os sites, redes sociais como Facebook, Instagram, Snapchat e blogs, relações públicas e publicidade. O RP trabalha com a construção da imagem da empresa e a publicidade fica por conta da informação que aparece espontaneamente na mídia, sendo ela positiva ou negativa. Nesta categoria, os destaques são para Media Kit e publicação na mídia em geral. Já para promover a imagem da organização, o patrocínio tem o papel de criar experiências, sentimentos e entretenimento. A exemplo, temos festivais e atividades de lazer. Outro item do composto promocional pode ser a colocação do produto, que é a inclusão dos produtos e serviços em qualquer forma de produção, como filme, séries, videoclipes, revistas, jogos e telenovelas. Já o último e nono item, o merchandising, a ferramenta de comunicação utilizada no ponto de venda, explorando de adereços, designer, arquitetura e decoração para influências e estímulos aos seus consumidores. Totens, cartazes, displayers são alguns exemplos. Agora, conheça a sua organização, seu público, o mercado em que você atua, a cada detalhe do seu negócio. E, com o auxílio desses 9 itens, selecione o que se adequa melhor à sua realidade e invista em comunicação integrada de marketing eficaz. Obrigada, fique agora com a próxima apresentação. Olá, colegas, meu nome é Lúcio e agora vamos falar sobre percepção e eficiência da comunicação. Bom, a comunicação ela possui 3 elementos. Primeiro, a atenção seletiva, que fala sobre a exposição diária e os inúmeros estímulos. Então, o comunicador ele filtra o que lhe importa, como por exemplo, está atrás de um apartamento novo, está procurando aquele molho de tomate especial, está morrendo de sede. Esse modo é chamado de alfa e beta, que se caracteriza por neuromarketing. Segundo Kotler, as pessoas não leem anúncios, elas leem o que são interessados. Depois temos retenções seletivas, que consiste em o consumidor retém o que é importante para ele, ele baseia em suas crenças e atitudes uma experiência positiva e por fim também uma experiência negativa. Um exemplo que podemos dar sobre isso: uma pessoa vai até uma loja e um vendedor lhe trata mal. Provavelmente ele não voltará a comprar mais naquela empresa e a recíproca é verdadeira. Terceiro elemento é a distorção seletiva, que fala sobre a interpretação que temos de acordo com nossas crenças. Temos também a ampliação, que é aquilo que acrescentamos o que não existe, e o nivelamento, que não é o que não percebemos o que está presente às vezes na comunicação. Novamente, segundo Kotler, a distorção seletiva é a tendência que temos de transformar a informação em significados pessoais e interpretá-los de modo que se adaptem ao nosso pré-julgamento. Ainda sobre eficiência da comunicação, a mensagem é mais aceita e eficaz quando o público tem que acreditar que a fonte domina o assunto, a fonte desperta poder e identificação sobre o assunto e que as questões não contrapõem os valores do público-alvo. Então deve-se ficar sempre atento a essas dicas. Concluímos que isso que estimula a comunicação será mais impactante quando aplicado às 3 principais ferramentas: frequência, intensidade e movimento. Frequência, que é o número de oscilações ou vibrações que acontecem igualmente a um determinado tempo. Intensidade, que é a forma como as palavras são explicadas e entendidas pelos interlocutores. Movimento, que é a forma como a informação se propaga, como atingir as pessoas. Bom, espero que tenha ficado claro sobre a comunicação eficiente. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Eduardo. Eu vou complementar o nosso trabalho falando sobre a continuidade, a proximidade e a semelhança, que
que são parte de um comportamento natural do cérebro e que reagem a uma compreensão das formas visuais. Elas nos dizem sobre o comportamento do olhar, a organização perceptiva e sobre os atalhos mentais que o nosso cérebro cria para resolver as formas visuais. O nosso cérebro, em vez de decifrar cada parte de uma forma visual, ele lê a soma do todo. Isso porque para ele o todo é mais importante que a parte. Por isso, quando vemos uma árvore, não reparamos no tronco, galhos, folhas, frutos, e sim no objeto do conjunto final, que é a árvore. Sobre a continuidade. Se os elementos de uma composição conseguem ter uma harmonia do início ao fim, sem interrupções, podemos dizer que ele possui uma boa continuidade. Esta harmonia pode ser feita através de formas, cores, texturas. Por exemplo, uma paleta de cores que começa no tom mais escuro e termina no tom mais claro. A continuidade é importante para que o cérebro decifre melhor o código visual de uma composição, ou seja, facilitar a compreensão e a comunicação de uma peça gráfica, por exemplo. Em uma linha contínua de pontos, nosso cérebro reconhece aquela continuidade como uma linha. Assim, ele não precisa decifrar cada forma, que seriam os pontos. Sobre a proximidade, nosso cérebro tende a agrupar formas que estão mais próximas. Isto pode acontecer para formar o conceito do todo, quando várias partes formam um só elemento visual, ou para formar grupos de uma composição visual. Vamos imaginar um teclado musical como exemplo. A proximidade de todas as formas constrói uma composição visual, o teclado. A proximidade das teclas pretas forma grupos de 2 teclas e 3 teclas. O agrupamento da forma é comumente constituído por sua semelhança. Formas semelhantes tendem a formar uma proximidade visual muito maior que as formas não semelhantes. Nesse exemplo, além da proximidade, a semelhança de cor e as formas das teclas fazem com que tenha uma noção melhor de proximidade. Sobre a semelhança. Na proximidade, agrupa as informações visuais para facilitar o trabalho do nosso cérebro ao fazer a leitura visual. O mesmo acontece na semelhança. Objetos tendem a se agrupar visualmente quando têm características semelhantes. Esta característica pode ser forma, cor, direção, textura. Podem ter formas diferentes, mas estão semelhantes na cor. Isto auxilia na distinção de outros objetos. Obrigado pela atenção e fiquem agora com a nossa colega. Tchau! Dos canais de comunicação, estabelecimento do orçamento, decisão sobre o mix de comunicação, mensuração dos resultados e o gerenciamento da comunicação integrada de marketing. A primeira, vamos abordar sobre a identificação do público-alvo. Precisa ter em mente um público bem definido, possíveis compradores, usuários atuais, pessoas que decidam ou influenciam indivíduos, grupos, públicos específicos ou público em geral a uma determinada compra. O público-alvo da comunicação deve estar bem definido para quem a empresa deseja comunicar, identificar a percepção que o público tem em relação ao produto ou marca. Usuários atuais, prospects, pessoas que definam ou influenciam uma compra. A segunda etapa é a determinação dos objetivos da comunicação. Despertar um desejo na categoria, conscientização da marca, atitude em relação à marca, intenção de compra da marca. O que a empresa pretende com a comunicação? A intenção pode ser a de tomar um produto novo, conhecido do público, um lançamento, por exemplo, ou de mudar de atitude do consumidor em relação ao produto. Dependendo do objetivo, a comunicação deveria ser feita de diferentes maneiras. A terceira etapa é a elaboração do plano de comunicação, estratégia de mensagem. Buscar apelos, temas ou ideias que se conectem ao posicionamento da marca e que ajudem a estabelecer pontos de paridade e diferença. Alguns podem ser relacionados diretamente ao desempenho do produto ou serviço, a qualidade, economia ou o valor da marca, enquanto outros estão relacionados a considerações mais externas,
contemporaneidade, popularidade, o tradicionalismo da marca. Envolve 4 aspectos então: o que dizer no conteúdo, como dizer de maneira lógica dentro de uma estrutura, maneira simbólica, que é o formato, e quem deve, que é a fonte. Estratégia criativa. Apelos informativos, baseiam-se nos atributos ou benefícios do produto ou serviço. Apelos transformativos, baseiam-se em um benefício ou imagem não relacionada ao produto. Como dizer, então, refere-se à escolha dos canais de comunicação que serão utilizados para veicular a mensagem com eficiência. Elaboração do plano de comunicação dentro de uma fonte da mensagem. Fontes famosas ou atraentes que chamam mais atenção e são lembradas com mais facilidade. O que importa é a credibilidade da fonte. Uma celebridade bem escolhida pode alavancar até mesmo um produto coadjuvante. Quem deve dizer? A concorrência é a atitude positiva ou negativa de que uma pessoa tem em relação a uma fonte ou a mensagem transmitido por essa fonte. Também deve ser levada em consideração. A 4ª etapa é a seleção dos canais de comunicação, estratégia da mensagem, canais pessoais e não pessoais. Canais pessoais são pessoas influentes, líderes de opinião e boca a boca. Canais não pessoais são a mídia, a atmosfera, eventos, relações públicas. O que dizer então? Para John, existem 4 recompensas que um comprador pode esperar de um produto, que é a satisfação racional, sensorial, a social e o ego. Na 5ª etapa, são o estabelecimento do orçamento. São os recursos disponíveis, paridade com a concorrência, percentagem das vendas, objetivos e tarefas. Não é uma tarefa muito fácil, mas pode ser realizada de diferentes maneiras. Algumas são: definir conforme os recursos disponíveis no momento, deve definir como posse em um percentual atual ou previsto de vendas, definir conforme o orçamento dos concorrentes ou objetivo específico. A 6ª etapa é a decisão sobre o mix de comunicação de marketing. Fatores para o estabelecimento do mix: tipo de mercado de produto, estágio de disposição do comprador, estágio do ciclo de vida do produto. Diz respeito, então, à alocação de recurso entre 5 tipos de ferramentas promocionais: a propaganda, promoção de vendas, relação pública e a publicidade, equipe de vendas e o marketing direto. A 7ª etapa é a mensuração dos resultados. O que a empresa devia fazer e buscar maximizar a satisfação do cliente, ao mesmo tempo que garante que os acionistas tenham um retorno ajustado ou risco aceitável sobre o investimento. São as medidas de mudança do comportamento que vão dizer se o esforço de comunicação valeu a pena ou não. O comunicador precisa avaliar o impacto do público-alvo. Deve-se avaliar lembranças, sentimentos e atitudes do consumidor em relação à marca. O consumidor deve reunir todos comportamentais da resposta do público. Trata-se então de avaliar o impacto que a comunicação ocasionou ao público desejado. A 8ª etapa é a coordenação dos meios de comunicação. A coordenação de meios pode ocorrer entre diferentes tipos de meio e dentro de um deles. Os canais de comunicação, pessoais e não pessoais, devem ser combinados para que o alcance máximo impacto. Problema: vínculos fracos com a marca. Solução: fortalecimento dos efeitos da comunicação. Dentro dessa etapa, consiste então em planejar a comunicação sempre de modo a abranger diferentes ferramentas, combinadas e integradas de modo coerente. Então, seria essa a minha parte. Espero que tenha ficado claro sobre as 8 etapas de uma comunicação eficaz. Obrigada e até a próxima. Falaremos a seguir. Primeiro, propaganda, que é a forma mais comum de transmissão de valor de uma marca, que é composta de apresentação pública, penetração e aumento da expressividade. Apresentação pública. Sua natureza confere legitimidade ao produto anunciado.
Penetração. Sua repetição possibilita comparações pelo cliente. Transmite poder, tamanho e sucesso ao produto. Aumento da expressividade. Confere à empresa ou ao produto características mais concretas, como cor, som, ícones e etc. Quando bem executada, cria uma imagem duradoura do produto ou da empresa. Grande alcance quando direcionada para tal. Versatilidade orçamentária. De uma forma geral, é utilizada através de anúncios e impressos eletrônicos, encartes, cinema, outdoors, sinalizadores e displays, como TVs e painéis de LED, em pontos de vendas. O segundo elemento é a promoção de vendas, que possui as seguintes características: geração de resposta a curto prazo, comunicação, incentivo e compra imediata. Comunicação, chamam a atenção e aproximam o cliente do produto. Incentivo, incorporam algum tipo de concessão valiosa ao consumidor. Compra imediata, estimulam os impulsos de compra imediata do produto. Segundo Kotler, a promoção de vendas pode ser realizada através das seguintes alternativas: concursos, sorteios, prêmios, brindes, amostras, exposições, venda casada, feiras e convenções. O terceiro elemento são as relações públicas, que têm por objetivo oferecer maior credibilidade, que é transmitir melhor os ideais de honestidade e transparência do que anúncio. Alcance de consumidores desprevenidos. Muitas vezes não é considerado propaganda pelo consumidor. Humanização. Aproxima e apresenta melhor a companhia ou o produto ao cliente. Normalmente, são utilizadas algumas ferramentas para estabelecer essa relação, tais como palestras e contatos cliente-empresa. O quarto elemento, que é a venda pessoal, mais popularmente conhecida como contato direto com o cliente, apresenta algumas características como maior eficácia em estágios superiores de compra, interação pessoal, relacionamento imediato, aprofundamento, que estabelecem-se relacionamentos entre o consumidor e o vendedor, e resposta, que é o consumidor ele se sente obrigado a comprar após a argumentação do vendedor. Para estabelecer um relacionamento de confiança entre vendedor e cliente, as empresas oferecem programas de incentivo, estabelecendo as vantagens dos produtos oferecidos, feiras de conhecimento como uma maneira de oferecer maior informação dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas aos seus funcionários. O quinto elemento é o marketing direto, que pode ser classificado da seguinte maneira: segmentado, que é dirigido a pessoa específica. Exemplo, produto só para crianças. Customizado, ilusão de tratamento personalizado. Atualizado, agilidade na transmissão da informação. Interativo, molda-se conforme o comportamento de compra ou hábitos de consumo da pessoa. Se utiliza de artifícios como SMS, Twitter, e-mail e anúncios segmentados em horários ou canais específicos. E por último, o sexto elemento, que são os eventos e experiências. Muitas empresas têm investido em eventos que promovam seus produtos e serviços. A moda do momento é a responsabilidade social, ou seja, tem se tornado extremamente importante que a empresa se preocupe em informar seus clientes e futuros clientes, que a empresa se preocupa com as pessoas e com a natureza. É muito comum algumas empresas oferecerem competições organizadas, tais como arrecadação de alimentos e posterior distribuição às cestas básicas às famílias carentes. Ou até mesmo organizar eventos em escolas públicas com famílias de baixa renda como forma de atrair mais clientes. Agora, falaremos sobre as métricas de mídia e da web. Segundo Ferris, é a classificação totais alcançadas por diversos veículos de mídia expressa em pontos de classificação. Soma de todos os pontos de classificação veiculados pelos veículos da mídia que transmitem um comercial ou campanha. Como conseguir mensurar isso? Teremos as exposições por impacto da seguinte maneira: pega as exposições por impacto, que é igual a exposições número dividido pela população definida número. Taxas de custo por 1000 exposições. É o custo de 1000 exposições de um comercial. Custo de uma campanha na mídia relacionada aos seus sucessos na geração de exposições ou oportunidade de ver. Útil para comparar a eficiência relativa de várias oportunidades de propaganda, bem como para avaliar os custos e campanhas gerais, que pode ser definido da seguinte equação: custo por 1000 exposições igual ao custo do comercial dividido pelas exposições geradas. Alcance ou alcance líquido.
Ambas as métricas quantificam o número ou porcentagem de indivíduos em uma população definida que recebem pelo menos uma exposição a um comercial. Ajudam os gerentes a ajustarem seus planos de mídia para que se enquadrem em suas estratégias de marketing, segundo Farris. Exposições, então, é definido pela seguinte equação: exposições igual a alcance vezes frequência. Quantidade de impactos. O número de impactos de um site web depende do número de visitas às páginas, multiplicado pelo número de arquivos em cada página, que pode ser definido pela seguinte equação: visitas às páginas igual a impacto número dividido pelos arquivos nas páginas número. Atenção! Essas métricas quantificam as oportunidades de se bem levar em conta o número de anúncios realmente vistos e não a qualidade do que é mostrado. Custo por exposição, por clique ou por pedido. Essas três métricas mensuram o custo médio de exposição, cliques e clientes. Todas as três são calculadas da mesma maneira, desde como razão do custo até o número de exposições, cliques ou clientes resultantes. Custo por pedido é a métrica mais importante das três, pois é a que mais se relaciona com a geração de vendas por meio do anúncio, que pode ser definida da seguinte forma: custo por cliente é igual a custo do comercial dividido pelo número de cliques. O custo por exposição é o custo do comercial dividido pelo número de exposições e o custo por pedido é o custo do comercial dividido pelo número de pedidos. Espero que tenha ficado clara a nossa breve explicação sobre gestão de comunicação e as referências seguem na nossa apresentação. Obrigada e até a próxima!